E aí, gente, tudo bem? Eu vou falar hoje sobre um documentário que acabou de ser lançado na HBO Max. É um documentário original HBO Max que se chama Woodstock 99, Peace, Love and Rage, ou seja, Woodstock 99, Paz, Amor e Raiva, traduzindo literalmente, que é dirigido por um diretor chamado Garrett Price, de quem eu nunca tinha assistido nada, mas a HBO em si é um canal que tem um respeito muito grande e que tem um currículo admirável no quesito documentário, né? Normalmente, historicamente, quando o documentário era da HBO, a gente sempre teve uma expectativa maior, mesmo que seja sobre temas que a gente não tem muito interesse, mas quando você vai assistir a um filme que você vê, né, o logo da HBO, você já sabe, por exemplo, que é um documentário para adultos, é um documentário que vai explorar os temas com complexidade, com profundidade, que não vai ser sensacionalista. Mas nos últimos anos eu tenho ficado um pouco decepcionado. Eu não sei se vocês assistiram ao documentário da HBO sobre o caso Woody Allen e Mia Farrow, ou então eu vi recentemente agora, que não é tão recente, acho que é de 2019, mas eu só vi agora quando eu contratei a HBO Max, o filme da Natalie Wood. E esses dois filmes, por exemplo, principalmente esses filmes baseados em celebridades ou em casos polêmicos envolvendo pessoas públicas, têm decepcionado bastante porque são filmes, de novo, né? Tudo aquilo que é o contrário das características que eu dei anteriormente, sensacionalista, chapa branca, que evita confronto, que evita controvérsia. Então, esse filme aqui foi, de certa forma, uma surpresa, porque é um filme muito, muito, muito bom. É um filme não só musical, porque ele é um documentário musical, né? Então, mesmo você já sabendo de início, né, por causa dos letreiros, por causa da sinopse, talvez, na HBO Max, que o filme é sobre um festival que deu errado, assim como o Barato de Iacanga, que é um filme brasileiro muito legal que tá na Netflix, que eu super indico também. E eu, particularmente, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos nessa época, mas não lembro, né? Eu ouvi a maioria das bandas que estavam aqui, mas obviamente não era da minha cultura ir a shows ainda, apenas ouvir essas bandas em CD, em casa, mas eu não sabia do desastre que esse festival tinha sido. Mas mesmo assim, ele é um documentário musical porque você tá o tempo todo ali acompanhando como tá acontecendo a mudança no humor, a mudança na energia, né, que vai ficando cada vez mais negativa na plateia. É legal você ver como que cada banda, como que cada cantor, cantora, músico vai reagindo a isso, vai botando fogo no que estava acontecendo ou se sentindo meio que um peixe fora d'água e ameaçado pelo que estava acontecendo, né? Então tem não só você vê um desconforto da Alanis Morissette, por exemplo, ou um desconforto gerado entre o vocalista do Offspring e a plateia quando ele começa a falar contra o assédio sexual que estava acontecendo, né, de as meninas estarem fazendo topless e os caras pegando sem permissão nenhuma no peito das mulheres, quanto também a polêmica, para dizer o mínimo, envolvendo o Fred Durst, que é o vocalista do Limp Bizkit, que já não é uma banda que eu gostava na época e agora gosto menos ainda, né? Eu sei que eles não estão mais no auge como eles estavam naquela época, nem sei se a banda continua ou não, mas que foi um cara que incentivou muito e que simboliza, de certa forma, o espírito raivoso da juventude branca, masculina, norte-americana e mundial naquela época, que é uma época de esvaziamento ideológico, né? Então, a fase do grunge já tinha passado, né? Com caras como Kurt Cobain, por exemplo, que era super engajado em temas progressistas, inclusive considerados progressistas nos dias de hoje, né? 30 anos depois. E o filme faz isso de forma perfeita, né? Retratar as diferenças culturais entre a geração do Woodstock original, de 1969, a geração um pouquinho anterior a desse documentário aqui, que era a geração do Woodstock 94, né, que era ali, né, na época recente do falecimento do Kurt Cobain, e essa geração de 99, que tá ali esperando o bug do milênio, aquela fase de incerteza do final do século, mas também, que como eu falei anteriormente, é uma geração para quem o ideal sexo, drogas e rock and roll, ou paz e amor, lá de 1969, não faz tanto sentido mais, né? É uma geração pós-MTV já, né? Tanto que tem um caso interessante, divertido ali, mas assustador também, que é quando a plateia começa a se virar contra os VJs da MTV e a MTV se retira do festival justamente por considerarem que a MTV estava dando a emissora que era deles para a irmã mais nova e para as boy bands, né? Backstreet Boys, NSYNC e as divas pop que já tinham explodido
conhecido, né? Britney Spears, Christina Aguilera. Então é um filme que faz uma análise social do que estava acontecendo na juventude branca, e eu faço um paralelo com o que está acontecendo hoje, né? Então, de certa forma, o filme traz um fenômeno social, que é o fenômeno de uma juventude cada vez mais conservadora, cada vez mais machista, cada vez mais misógina mesmo, masculina, agressiva, com uma raiva de perda de privilégio, né? Sabe aquela coisa da raiva da perda de privilégio? De realmente cada vez mais as minorias estão tendo direitos e eu não sou mais visto como uma pessoa especial como eu era antes, então tem essa raiva incubada, tanto que o Fred Durst, que é o vocalista do Limp Bizkit, ele fala isso no microfone. Todo o discurso dele é um discurso de botar essa raiva pra fora, e essa cultura do ódio, cultura do estupro, ela tá desaguando em várias situações, em vários fenômenos que a gente tá vendo agora, né? Já 20 anos depois, na terceira década do século XXI. O filme tem acesso a imagens que são reveladoras, então o filme não se isenta de mostrar cenas bastante impressionantes dos bastidores e também do que estava acontecendo a olho nu ali no festival, apesar de, obviamente, né, os casos mais sérios, por exemplo, casos de estupro, casos de morte mesmo, né, tem uma morte ali, que o filme sabe construir muito bem as histórias, as mini histórias que ele conta, enquanto a grande trama do festival está sendo narrada por pessoas que são desde astros do rock que estavam presentes, quanto a pessoas comuns que participaram do evento. Então é um filme que consegue ser abrangente, consegue ser dinâmico, tem uma montagem envolvente, uma montagem dinâmica e desenvolve os seus temas que são sociais, que são culturais, de cultura pop, mas também de comportamento geracional, de diferença de gerações, de uma maneira que não é careta, não fica pregando nada, não fica dando lição de moral, mas realmente é um filme que consegue pegar uma história, que é uma história impressionante, que é uma história envolvente, você não pisca durante o filme, mas também a partir dela comentar questões maiores, que é aquilo que a gente sempre esperou dos documentários da HBO e que, como eu falei anteriormente, principalmente documentários relacionados a temas mais polêmicos, celebridades, artistas da música, do cinema, têm deixado a desejar nos últimos anos. Então foi uma ótima surpresa. Pelo que eu vi, esse documentário, que é um longa-metragem, né? Ele tem 1h50, então ele é um longa-metragem, mas ele é o primeiro episódio, entre aspas, de uma série chamada Music Box, que até agora só tem esse filme disponível no HBO Max, pelo menos no Brasil, mas que vai ter outros documentários musicais na sequência, e eu tô muito ansioso para ver não só quais temas vão ser abordados, quanto também as discussões e o conhecimento cultural e social que esses filmes vão trazer. Tô muito empolgado para essa série, entre aspas, de longas metragens documentais na HBO Max. Eu sei que muita gente não viu o filme ainda, mas se você vira o filme, me diz aqui embaixo o que você achou, você concorda, gostou do filme, não gostou? Você tem recordações daquela época? Você, assim como eu, também tem essa época como uma época de nostalgia, apesar de, no meu caso, ser um pouco mais à distância, porque eu não tinha contato com os shows, não tinha contato com, obviamente, o mundo do rock naquela época, mas eu tava na minha casa ali com o meu CDzinho, escutando, lendo as letras e lendo as revistas, né, da época, e enfim. Não se esquece, claro, né, como eu sempre falo, de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, comentar, me diz o que você achou do filme, me diz, como eu falei, né, como era a sua relação com a música nessa época, porque é importante que você comente para que o YouTube entenda que eu tô fazendo vídeos, que tem interação, que vocês estão gostando e comece a indicar meus vídeos cada vez mais. Clica no sininho para acionar as notificações também do canal e eu vou ficando por aqui. Eu acho que é isso. Valeu, gente. Tchau.